Eu trabalhava na indústria de gás como geólogo. De 2007 a 2009, eu estava em contrato com uma empresa russa chamada Northgaz, quando as relações industriais com o Reino Unido ainda eram razoavelmente cordiais. Havia muitos locais com gás em potencial nessa região da Sibéria, no norte, e eu costumava visitar locais em potencial com engenheiros de poço da empresa, geralmente em grupos de 2 a 3. Enfim, eu estava em um local no norte da Sibéria com um engenheiro alemão no final de outubro de 2008. Levou uma eternidade para chegar lá, e era completamente desprovido de habitação humana, mas realmente era uma taiga linda. Florestas intermináveis na viagem até lá. De qualquer forma, o lugar que fomos à pesquisa era bastante típico do que você espera no setor. Solo fino dando lugar à pedra permeável. Excelente local. Agora para a história. Chegamos a um local em que as imagens de satélite estavam sugerindo que a permafrost estava acabando. Ele ainda era cheio de neve e congelava, é claro, mas o ponto principal é que ele não está totalmente congelado. Você pode instalar coisas durante os meses de verão e começar a produção de gás. Era uma paisagem bastante chata, no entanto, um solo superficial muito fino, dando lugar à rocha permeável. Muitos desses orifícios naturais também estavam em todo lugar, eram os plugs de permafrost que derreteram e deixaram buracos de 20 a 30 metros de profundidade espalhados por todo o lugar. Decidimos ficar algumas semanas e fazer algumas pesquisas de teste. A primeira semana foi boa, conseguimos alguns bons locais, e as coisas estavam andando sem problemas. No final daquela semana, as coisas estavam ficando um pouco estranhas. Quando eu saía com o espectrômetro depois da primeira semana, às vezes eu ouvia alguns ruídos vindos dos buracos. Eu nunca ficava perto deles, porque, mesmo tendo muito gás saindo dessas coisas, elas não são boas para a perfuração industrial. Era um barulho fraco, que mal dava para escutar. Eu nunca soube como descrever esses ruídos até alguns anos depois, quando alguém me levou para um bar de jazz, e um cara estava tocando um instrumento parecido com um violino, que fez esse barulho que chamam de pedal. Era desconcertante, fazia o cabelo se levantar. Meu colega escutava isso também. Mas nesse trabalho, você não está realmente trabalhando junto, mas separado. Então, nós dois estávamos ouvindo coisas por aí. Nós dois éramos pessoas racionais, na época eu achava, pelo menos, então colocamos a culpa em barulhos de caverna. Rimos, esquecemos disso. Cerca de 10 dias depois nessa pesquisa, começou a acontecer à noite. De novo, fraco, mas realmente ameaçador. Esse ruído de pedal. Costumávamos dormir na parte de trás da van que trouxemos, mas mesmo através daquelas portas, dava para ouvir. Mais uma vez pensava, para de ser burro, só são barulhos de caverna, ria, bebe umas cervejas, vai dormir. Ficou pior a partir daí. Uns dias depois, achei uma coisa melequenta perto de um daqueles buracos do permafrost. Sim, tem líquens e musgos em torno dessas coisas, não era problema, mas aquilo era como vaselina. Realmente viscoso. Eu toquei e me arrependi imediatamente, parecia muito com a gordura da barriga do porco. Também estava quente, o que foi realmente perturbador, considerando que faziam 5 graus negativos, Celsius para vocês americanos. Durante o dia lá fora. Levei o engenheiro alemão para dar uma olhada, e ele pareceu perturbado. Durante o resto do dia, eu estava conscientemente no meu limite também. Eu continuei olhando para o poço também, apenas para checar. Eu ficava dizendo para mim mesmo. As coisas pioraram à noite. Aquele ruído ficou muito pior, mas parecia que, e eu sei que é um jeito merda de falar, como se não fosse por baixo, mas de cima, na superfície. O engenheiro alemão tentou rir, mas eu sabia que ele estava seriamente perturbado com isso. Era ainda só aquele baixo fumo. Eventualmente, dormimos. Deus sabe quantas horas depois, mas acordamos juntos porque definitivamente tem algo tentando abrir a porta do banco do passageiro da van. Clique, clique, clique. E agora aquele maldito barulho tá do lado de fora, e parece muito com um borbulho, um gorgolejar. Nesse ponto, ambos enlouquecemos e gritamos que nem menininhas. E parou.
Não dormimos o resto da noite, e aquilo não voltou mais. No dia seguinte, assim que deu 9 horas, abrimos com cautela as portas. Toda a porta dos fundos está coberta daquela nojeira de gordura de porco de antes. O lugar cheira a algo podre também. A porta do passageiro toda coberta dessa coisa. Mas o que nos fez imediatamente pensar em, que se foda vamos embora, foi a janela do passageiro, que também estava coberta. Mas tinha uma marca, como se algo tivesse pressionado o crânio na meleca e deixou uma impressão. Era inconfundível. Um crânio humano, alongado, sem órbitas oculares. Você foi dirigindo pela taiga com uma van? Eu não manjo de carro, mas era tipo um Jeep modificado que o engenheiro não parava de falar o caminho inteiro de Noyabsk. Aquela geleia estava por toda a área ao nosso redor também, e é claro, todas levavam pro buraco. A gente saiu de lá bem rápido depois daquilo. Enquanto estávamos arrumando as coisas, aquela merda de barulho começou de novo vindo do buraco, e tava alto. Chegava a ser gutural, e seja lá o que tava fazendo, tava lá embaixo, e tava perto. O alemão ficou bem doido depois dessa. Só pulou na van, e imediatamente começou a dirigir. Os equipamentos para medir os níveis de metano ficaram largados lá. Dirigiu 14 horas direto. Eu larguei meu trabalho pouco tempo depois. Não tinha vontade nenhuma de ser deixado assim de novo no meio desses lugares. Nunca mais ouvi falar do alemão. Ele nunca falou comigo sobre isso de qualquer jeito. Boa história. Obrigado por postar. Obrigado, eu acho. Eu acho que a distância daquele evento faz tudo soar meio prosaico. Barulhos sinistros, ui ui ui, meleca, ui ui. Mas naquela noite eu tava convencido que ia morrer. Sabe quando você consegue ter certeza que alguém, ou algo tipo um animal é bonzinho, curioso, ou só quer te fazer mal? Eu sabia instintivamente que seja lá o que era, não queria abrir uma cerveja e falar de geologia com a gente, se é que me entende. Enfim, eu passei um bom tempo depois de me acalmar, que levou uns meses aliás, para tentar achar uma explicação racional para isso. Mas toda vez, eu ficava esbarrando no inexplicável. Claro, os barulhos podiam ser só barulhos de caverna, mas aquela meleca? Os sons guturais? Lá para 2012 eu comecei a ler bastante sobre mamutes congelados e sobre a preocupação de vírus da taiga com mudanças climáticas. E naquele ponto eu fui 100% ex e disse: dane-se. Monstro congelado.